Hello guys, how are you doing? Welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. No vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre algo aterrorizante para algumas pessoas que começaram a estudar inglês e que não deu muito certo, que são os phrasal verbs, né? Eu recebi uma mensagem de uma mãe que falou para mim que quando ela estava estudando inglês, uma das coisas que ela travou foi quando ela estava estudando sobre phrasal verbs, naquelas aulas de gramática, e que quando eu faço a proposta dela aprender inglês junto com o filho dela, já vem aquela memória de estar aprendendo phrasal verbs ali, que se confundia toda, e ela queria saber como que ela vai aprender phrasal verbs junto com o filho dela, de uma forma divertida, sem se estressar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar para vocês um pouco do que é um phrasal verb, né? Talvez alguns de vocês nem saibam o que é um phrasal verb. Na língua inglesa, eles têm algo que é muito utilizado no dia a dia deles, é uma grande parte do idioma inglês, que são os phrasal verbs. E o que são os phrasal verbs? É quando você coloca um verbo mais uma preposição ou um advérbio e muda completamente o significado daquele verbo se ele estivesse sozinho, né? Então, na língua inglesa tem muito, né? Então, eles colocam, tem give up, então, se você, o give é dar, give up é largar a mão, né? Então, assim, várias coisas, go over, por exemplo, o go você vai, né? Go over é repassar as coisas, put on, look for, que é procurar, turn on, turn off, turn down, turn up, enfim, tem milhares de phrasal verbs aí pra gente tá aprendendo e de fato eles acabam sendo confusos, né? Porque tem alguns que tem até 3 palavras juntas, né? Então, realmente, para quem já estudou inglês da forma tradicional, de ficar ali estudando gramática e tentando memorizar os phrasal verbs e tentando ver como que utiliza, realmente fica uma coisa bem confusa, uma coisa que às vezes pode até ser bastante frustrante. Então, o que eu proponho no aprendizado do idioma inglês de forma contextualizada, ou seja, a proposta de estar introduzindo o bilinguismo dentro da sua casa, é que você aprenda os phrasal verbs da mesma forma que os americanos aprendem os phrasal verbs, ou os ingleses, ou os australianos, que é da forma contextualizada. Uma criança não vai ficar estudando phrasal verbs, ela não vai ficar estudando gramática, mas ela vai sim aprender a usar o phrasal verb e ela vai sim saber o que significa aquele phrasal verb, porque ele vai estar inserido em um contexto, né? Então, por exemplo, de manhã, vai acordar a criança, hey, wake up, get up, né? Já são phrasal verbs que você usa ali no dia a dia. Put on your shirt, put on your shoes, né? São phrasal verbs que você vai estar usando no dia a dia. Então, aquela criança, ela não vai precisar, e você, se você estiver aprendendo junto com ela, você não vai precisar ficar estudando, isso é um phrasal verb, isso é um verb sozinho, isso é uma preposição. Não, você vai aprender o idioma junto com seu filho, da mesma forma que você aprendeu o idioma materno, que você aprendeu o português quando você era criança, você vai estar repassando o inglês para ele e você vai estar aprendendo junto com ele de uma forma muito gostosa. Não vai trazer nenhum tipo de frustração, porque você não vai precisar ficar memorizando uma coisa que você nem sabe se você vai usar. Você vai sim aprender uma coisa que você vai utilizar no seu dia a dia, que você já vai ver como
ela é colocada, como que ela é inserida na sua rotina, como que ela é de fato utilizável, né? Então, fica a dica aí para vocês que têm esse medo de phrasal verb. Esquece isso. Os phrasal verbs, na verdade, conforme você vai ganhando fluência, e claro, uma coisa muito importante é fazer muito listening, né, de programas em inglês, assistir muito filme em inglês, assistir muita série em inglês, enfim, realmente entrar dentro do contexto do idioma inglês. E dessa forma, os phrasal verbs, eles começam a se tornar uma coisa muito natural, porque você começa a entender ele dentro do contexto, né? Então, essa é a minha conversa com vocês de hoje. Não fiquem presos à gramática, a experiências do passado que vocês tiveram, que não deu certo, porque introduzir o bilinguismo na sua residência, usando as técnicas corretas, vai ser muito mais tranquilo do que você pode imaginar. Então, esse medo do inglês, de não dar certo, esquece tudo isso. Tenta, assim, apagar o passado que você tem com o inglês, para vocês que querem aprender junto com seus filhos. É claro, para quem já fala, não esqueça, né? Traz esse conhecimento para repassar. Mas para quem está estudando para aprender junto com o filho, existem técnicas muito legais que você vai conseguir sim utilizar isso aí na sua casa, né? Então, logo de cara já digo, phrasal verbs, esquece do nome phrasal verbs e pega frases específicas para usar no seu dia a dia, né? E aí você introduzindo as frases específicas, os phrasal verbs vão estar inseridos no contexto. Então, você não vai precisar se preocupar com eles, ok? Se você ainda não está inscrito no canal My Kids Bilingue, não se esqueça de se inscrever. E claro, se você conhece alguém que tem uma criança, um filho pequeno, compartilha com ele esse vídeo, que vai ser muito legal, ok? I'll talk to you soon, guys. Bye, bye.